Nós sabemos que aqui, como nós sempre ouvimos, é um lugar onde é proibida. Então, se você é assim como eu, imperfeito, quero te dizer que você está no lugar certo. Não importa o que você fez ou o que fizeram com você, Deus tem para você uma vida, um futuro brilhante, porque todos aqueles que se achegam a Ele vão receber dele um futuro maravilhoso em nome de Jesus. Amém? Eu quero louvar a Deus, porque já há muito tempo, antes de passar e falar um pouquinho de quem sou eu. Talvez você não me conheça. Se você ainda não me conhece, meu nome é Sandro. Eu estou aqui nessa casa desde 2021. Mas eu fui chamado para ser pastor no final de 2005. Então já são alguns anos. Mas depois de 2005, em 2006, de 2006 a 2017, eu pastoreei, estive à frente de uma igreja na cidade de Pompeia. E aí aconteceu várias coisas e eu quero deixar essa lacuna para que não é o tema de hoje. Mas eu quero dizer, a partir do momento que eu cheguei nessa casa, totalmente machucado, totalmente detonado. E eu quero dar honra, porque a palavra do Senhor diz: dê honra a quem honra. E um dia eu falei para o Senhor, eu falei para o Espírito Santo: se algum dia, Pai, o Senhor me colocar lá em cima de novo, eu vou honrar aqueles que me honraram. Então eu cheguei aqui totalmente detonado em 2021, em meio à pandemia. Eu lembro que a gente ficava longe, as cadeiras todas longe. E eu já conheci o pastor Claudinei já há algum tempo. E mesmo chegando dessa forma, passaram-se alguns poucos meses. Um dia eu recebo uma ligação do pastor Claudinei e ele me disse: meu filho, como que está o seu chamado? Eu respondi para ele assim: não sei. Mas mesmo assim, um homem de Deus, direcionado por Deus, com o olhar de Deus, ele me inseriu dentro de um grupo de pastores. E a partir dali, eu comecei a participar dessas reuniões, se chamava o Mine, né? O Mine para pastores. Mesmo sem eu dizer que eu não sabia, ele estava vendo algo que eu não via. E ele me colocou nesse grupo, e nesse grupo nós fomos ali, vindo. Ó, vocês vão aprender algumas coisas, ou melhor, vocês vão entender algumas coisas que vocês não sabem da minha vida. Eu confesso que por muitas e muitas vezes, eu tentei sair desse grupo. Eu tentava de todas as formas, existia uma regra lá no grupo, e eu quebrava as regras para me tentar sair, para o pessoal me colocar fora. Eu me recordo que um dia ainda eu mandei uma mensagem no grupo dizendo: queria me despedir de vocês. Aí me mandaram uma mensagem de volta falando assim: como assim? Não estou entendendo. Não, pode vir. Teve jeito. Então por várias vezes eu tentei sair desse grupo. Por quê? Porque eu não me via mais. Eu estava machucado. Mas eu fui abraçado por esta igreja. Eu fui abraçado pelo pastor Claudinei. Eu fui abraçado. E ele nunca me cobrou absolutamente nada. Eu nunca fui cobrado de nada. Ele permitiu que o Espírito Santo pudesse trabalhar no meu interior e assim curar a minha alma. Então, quando você ouve dizer aqui que um dos pilares da nossa igreja é para receber pessoas que foram machucadas pela religiosidade, pela religião, entendam, eu sou prova viva disso. Porque eu cheguei aqui machucado pela religião. Eu não queria mais saber. Chegou um ponto, meus irmãos, que eu não queria mais ver gente. Eu queria ficar em casa. Com certeza eu estava em deprê. Minha esposa fala que eu estava em deprê. E por muitas vezes eu quero te dizer algo mais. Eu falava assim: Deus, já fiz, já cumpri o meu propósito. Pode me levar embora. Pode me recolher. Não foi uma vez. Foram várias vezes que nas minhas orações eu falava: Deus, pode me recolher, porque eu não quero mais.
Ainda bem que Ele não ouve as nossas orações todas, né? Até que um dia, eu acho que Ele falou assim, não dá mais, para de falar isso. E Ele falou assim para mim, meu filho, o céu é um lugar de filhos, mas não um lugar de fugitivos. Por quê? Porque eu estava fugindo daquilo que Ele tinha para mim. O céu é um lugar de filhos e não de fugitivos. E Ele foi deixando. E Ele foi vivendo. E eu fui passando. No final de 2023 eu ainda estava quietinho. E no dia 30 de dezembro de 2023, o pastor Claudinei me fez uma ligação de vídeo. Meu filho, Deus me falou isso sobre você. Deus me falou que você se transformou numa pessoa que você não era. Então Ele está te chamando para você voltar àquilo que você era. Aquilo quando você foi chamado. E eu recebi aquela palavra. E eu falei, sim, Senhor. Mas um pouco antes disso ainda, um dia eu falei, vamos lá, amorzinho, vamos lá falar com o pastor Claudinei, porque tá dando mais não. Marquei um gabinete com o pastor, entrei lá na sala, sentei na frente dele e falei assim, pastor, eu não quero mais fazer parte desse grupo, porque eu não me vejo um pastor mais. As pessoas me chamavam de pastor, eu falava assim, não precisa me chamar de pastor, pode me tirar esse título. Isso foram durante anos. Eu acredito que muitos dos irmãos que estão aqui, eu cheguei a falar isso para vocês. Porque eu não me via mais. Aí, pastor Claudinei, para quem sabe, para quem já conversou com ele, talvez muitos aqui nem conheçam ele. Ele falou assim, meu filho, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu queria que ele tivesse parado aí. Mas ele não parou, ele colocou uma vírgula. E depois da vírgula ele falou assim, mas eu tenho certeza que Deus falou o seu nome para mim. Aí eu falei, meu Deus. Aí muitas vezes, talvez você fala assim, você saiu daqui feliz. Não, saí irritado, porque eu queria que ele concordasse comigo. Ele não concordou. Aí eu fui embora em crise. Dizendo, Deus, não dá para entender. E aí Deus fala, você não precisa entender. Você só precisa obedecer. Então, queridos, essa é um pouco da minha história. Então, talvez se você está aqui hoje, ou talvez você que está aí me vendo hoje, ou talvez daqui um mês, daqui um ano, daqui não sei quanto tempo você vai me ver. A palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A palavra diz que o homem pode cair 7 vezes, mas em todas o Senhor nos coloca de pé. Então, para ti, meu pastor Claudinei, obrigado porque você não me deixou ir naquele dia. Toda a honra e toda a glória ao Senhor, mas obrigado porque você não me deixou ir, porque senão eu não estaria aqui. Glória a Deus! Esse era o meu desejo, honrar. Porque, queridos, foi um processo longo, de anos. Mas Deus me curou e me levantou novamente. E se Ele me colocou aqui para falar com você, meu irmão, se prepara. Está preparado? Então, senta direito nessa cadeira. Estufa o peito. Peito de pombo. Aperta os cintos. Porque você vai fazer uma viagem muito louca hoje. Em nome de Jesus. Queridos, e foi tão interessante que Deus preparou um tema tão maravilhoso. Algo que eu tenho buscado há tantos anos. Ouvindo muitas vezes as palavras e lendo muitas vezes a palavra, porque eu amo a palavra de Deus. Eu amo aquilo que está escrito, porque eu creio. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Todas as outras verdades são relativas, mas a palavra de Deus, ela é absoluta.
E um dia, lendo ali os evangelhos, eu vi duas passagens interessantes. Uma das passagens falava de uma mulher cananeia que foi buscar Jesus, porque a filha estava endemoniada. E Jesus disse assim para ela: grande é a tua fé, seja feito conforme a tua fé. Opa, grande é a tua fé. E ela não era do povo, ela não era uma judia, ela não era uma hebreia. Uma outra passagem, um homem chega até ele, romano, e fala assim: Senhor, meu empregado está lá em casa, muito doente. Jesus disse: tudo bem, eu vou lá para curá-lo. E ele disse: não, Senhor, não precisa ir na minha casa, mas manda com uma palavra e o meu servo será curado. Jesus falou assim: uau, nem mesmo em Israel eu vi fé como essa. Aí eu fui em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. A partir daí eu comecei a buscar incessantemente sobre fé. Porque se isso agrada a Deus, eu quero agradar. E o que eu mais queria naquele momento em que eu comecei a ouvir essas palavras era agradar a Deus. Eu queria agradá-lo de todas as formas. Então eu comecei a buscar, eu comecei a ler, eu comecei a buscar isso, porque eu precisava disso. Eu queria que isso fizesse parte da minha vida, fizesse parte do meu interior. E aí eu me embrenhei na palavra, comecei a ler a palavra, E aí eu aprendi que quando você lê, você aprende. Quando você lê e fala, você aprende 2 vezes. Quando você lê e fala e ensina, você aprende 3 vezes. Eu falei: então tá bom, vou ensinar o caderno. Comecei a copiar a Bíblia. Eu tenho cadernos e cadernos em casa com a Bíblia copiada, para que a Bíblia fizesse parte de mim, não fosse apenas um livro, e que realmente ele não é. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o próprio Deus, o Verbo vivo. E eu comecei a buscar fé. E aí comecei a ler, comecei a estudar sobre isso. E não, por acaso, o tema da minha mensagem de hoje é fé extraordinária. Se você puder, acompanhe na sua Bíblia ou aqui na projeção. Lucas, capítulo 17, capítulo 3 ao 6, diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier a ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, versículo 5, aumenta-nos a fé. Versículo 6 diz: respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplante-te no mar, e ela vos obedecerá. Feche os teus olhos. Pai, eu quero te louvar. Eu quero te agradecer, porque o Senhor é fiel. Eu quero, Senhor Deus, colocar, Senhor Deus, diante do teu altar a tua igreja, que está aqui reunida, a tua noiva, e pedir que o teu Espírito Santo venha trazer entendimento, Senhor. Que tudo aquilo que possa ser impedimento, tudo aquilo que possa ser escamas nos olhos, nos ouvidos, caiam por terra agora, para que os teus filhos possam entender aquilo que a tua palavra vai nos dizer neste dia. Pai, em nome de Jesus eu te peço, usa a minha vida como um vaso nas tuas mãos, como um instrumento nas tuas mãos, para falar aquilo que está no teu coração. Que todo o meu humanismo se cale agora, se sujeite ao teu Espírito, para que eu possa ser a tua boca neste lugar. Assim eu peço e te agradeço, Senhor, na certeza de que o Senhor me ouviu. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Ele? O que chama atenção nesse texto é que quando os apóstolos chegaram até Ele e falaram: Senhor, aumenta-nos a fé,
Jesus não simplesmente disse, vem aqui que eu vou orar por vocês, vou impor a minha mão em vocês e aí vocês vão receber aí mais fé, vai aumentar a fé de vocês. Não, ele dá um exemplo de um grão de mostarda. Um grão de mostarda, ele é minúsculo. Ele diz, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer a esta moreira, sai daqui, transplanta-te no mar, e ela vai te obedecer. Então eu olho para a palavra de Deus hoje, quando nós vemos fé, nós vemos que fé é uma semente. Uma semente que foi dada a cada um. Em Romanos 12, versículo 3, diz que Deus, ele deu uma medida de fé a cada um de nós. Mas essa semente, ela precisa ser cultivada. Essa semente, ela precisa ser trabalhada. Essa semente, ela precisa ser tratada para que ela possa crescer. Por quê? O crescimento da nossa fé não está ligado diretamente ao poder de Deus. Ainda que seja isso que Ele mais deseja em nós. Eu vejo que quando Deus olha para nós, o que Ele mais busca em nós é ter fé. Por quê? A fé é a matéria-prima aonde Ele pode desenvolver todas as coisas. Mas aí, você me pergunta, o que é a fé? Segundo Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Existe uma outra versão que diz, que eu também gosto muito, que diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê. Quando fala em fundamento, nós estamos falando de alicerces. Alicerces poderosos que vão sustentar aquilo que Deus quer construir na minha e na sua vida. Alicerces, quando nós olhamos para um prédio desse tamanho, você não vê os alicerces que estão abaixo, porque são eles que vão sustentar as paredes e tudo que você tem visto. Da mesma maneira, na nossa vida espiritual, também é assim. A fé é esse fundamento aonde Deus quer construir. Se Deus se agrada em ter fé, o que Ele busca em nós? Fé. Se não tem outra forma de agradar a Deus, porque a Bíblia não me mostra nenhuma outra forma de agradar a Deus. De vez em quando eu pergunto, Deus, tem alguma outra forma que eu possa te agradar? Ele nunca me falou nada. Aí se você souber, você pode me falar no final, tá? Então, o que nós temos que buscar? A fé. Olha o que está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, o tempo desse texto nos diz o quê? Ele tem nos abençoado. Ele não diz que Ele já nos abençoou ou que Ele nos abençoará. Ou seja, o tempo é presente. Ou seja, Ele tem nos abençoado. Ou seja, diariamente, Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Mas aí você me pergunta, como que eu consigo viver as bênçãos das regiões celestiais nesta terra? Pergunta como? Não, mais alto. Através da fé. Porque a fé, ela é um catalisador que transforma as bênçãos espirituais para você viver nessa terra. Amém? Segundo ponto. Como a fé, ela é plantada? Nós descobrimos o que é fé. Lembrando que fé é apenas um substantivo. A palavra diz que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, a fé sem a ação, ela é morta. Quando nós olhamos lá a galeria dos heróis da fé, que está lá em Hebreus capítulo 11, nós vemos que todas as vezes que os homens receberam uma palavra de Deus, eles tiveram uma ação. Ali você vai ver a ação quando ele fala de Noé, de Moisés, de Abraão em primeiro lugar,
Abraão recebeu uma palavra, sai da tua terra e da tua parentela. Ok, recebeu. Se ele tivesse ficado no lugar, alguma coisa tinha acontecido? Não. Ou seja, ele teve uma ação de sair. Quando Deus fala com Noé, Deus fala assim, você vai construir uma arca. Certo? Noé, tudo bem. E se ele tivesse ficado lá esperando, a arca ia ser construída? Não. Ele teve a ação de aparelhar esta arca. Então lembre-se, todas as vezes que Deus fala com você, que Deus te dá uma palavra, essa palavra ela precisa ter um retorno seu através da sua ação. Amém? Fé é substantivo. A ação é verbo. E o verbo para nós em cima da fé é crer. Eu creio. Então isto é ação em cima de um substantivo. Então, sempre que você receber uma palavra, não se esqueça, você precisa de uma ação correspondente. Porque senão ela não vai funcionar. Segundo ponto. Como ela é plantada. 2 textos nos deixam claro sobre isso. Mateus 4:4 diz: Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra, neste texto, fala da palavra rema, não da palavra logos. Porque a palavra logos é a palavra escrita, é aquela que a gente lê. Mas palavra rema é a palavra viva, é quando Deus fala com você. Quando Ele vem, quando você está no seu momento, e Ele vem e fala com você, dentro da palavra. Em Romanos 10:17, diz assim, consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Esta palavra também, no original, ela é o rema. Ou seja, a fé vem pelo ouvir, e ouvir rema, a palavra viva, que vem diretamente de Deus, ou seja, da boca de Deus. Eu quero falar para vocês assim, a minha experiência. Eu estava lendo, já tinha lido muitas vezes o livro de Atos, e um belo dia, eu estava lendo ali Atos 3, eu gosto muito de compartilhar isso. Eu estava lendo Atos 3 já há alguns anos atrás, e aí Atos 3 fala daquele momento em que Pedro e João vão para o templo na hora nona para fazer a oração, e ali eles encontram quem? Um aleijado. E aquele aleijado diz, pede esmola, e Pedro diz, nem prata nem ouro nós temos, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, Cristo Nazareno, levanta. E a Bíblia diz que aquele homem levantou e passou a seguir eles. Descorrido um pouco de tempo, eles foram presos. E aí, o sinédrio começa a interrogar Pedro. E aí Pedro se levanta e diz assim, você acha que foi por causa de nós que esse homem está aqui agora, andando, sarado e curado? Ele disse não. Mas aí Pedro disse assim, a fé em o nome de Jesus deu a este homem saúde perfeita. Naquele momento, aquela palavra de Deus, ela fez assim em mim. Ela cresceu diante dos meus olhos e eu falei assim, é isso. Significa que a minha fé, em nome de Jesus, me dá saúde perfeita. Ou seja, eu tenho fé em Jesus, então a minha saúde é perfeita. Então eu não aceito nada que não seja perfeito na minha vida. Então eu oro e declaro, Senhor, a tua palavra me diz que a minha fé no nome de Jesus me dá saúde perfeita. Isso faz com que o meu corpo todo trabalhe perfeitamente. Amém? Glória a Deus por isso. E aí, recentemente, lendo outro texto, que está escrito lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz assim, que Deus sustenta todas. Vocês já ouviram muitas vezes aqui, né? Todas, no grego significa. Então, Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do teu poder. Assim, uau. Ou seja, mais uma testificação que se todas as coisas são sustentadas pela palavra de Deus, quer dizer que a minha vida também é. Glória a Deus. Então, é isso, queridos.
É isso que Deus ele quer buscar em nós. Ele quer buscar em nós fé, para que Ele tenha matéria-prima, para que Ele possa fazer em nós. Mas a gente vai chegar mais para frente. Estou ficando empolgado. Aí você vai me perguntar assim, mas pastor, como que faz assim para mim receber essa palavra rema? Mas vamos lá. Romanos 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pastor, como que é apresentar o nosso corpo a Deus? Então vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Vocês estão entendendo que existe não é uma regra, mas é um caminho. Porque Deus ele nunca vai pedir, presta atenção no que eu vou te dizer. Deus ele nunca vai te pedir algo se ele não te mostrar como. Ele não vai deixar você em dúvida jamais. Ele não vai falar, meu filho, você precisa ter fé para você me agradar. Mas aí você vai me perguntar, como que eu vou ter fé? Ele vai te dando um caminho. Amém? Um caminho. Lá em Isaías capítulo 28, versículo 11, diz assim: porque é regra sobre regra. Regra e mais regra. É preceito sobre preceito. Preceito e mais preceito. Um pouco aqui, um pouco ali. Ou seja, Deus ele vai montando um quebra-cabeça diante dos teus olhos, para que você possa ir entendendo e se aprofundando cada vez mais neste caminho, para que você possa atingir aquilo que Ele tem buscado de cada um de nós. Amém? Então vamos lá. Depois que você entrou para o teu quarto, e ali você vai passar um tempo com o Senhor. Orará ao Senhor que está em secreto, e o teu pai que te tem em secreto te recompensará. Aí você vai ali, a gente costuma falar que é o nosso devocional, o nosso tempo de devoção a Deus. Queridos, é muito importante isso. É muito importante nós termos um tempo com o Senhor, sempre, pela tua palavra, através do louvor, da adoração, enfim, a gente vai falar isso depois, calma, já estou querendo atropelar tudo. Calma que a gente vai chegar lá. Então, é muito importante você ter esse tempo com Ele. É um tempo onde Ele vai falar com você. É um tempo que você tira exclusivamente com Ele. Não é um tempo que você vai levar, lembra? Não leva celular para o seu devocional. Porque senão ele vai vibrar, você vai parar. Mas tenha um tempo com Ele. Só você e Ele. Não importa se é 5 minutos. Mas você está dizendo para Ele: Pai, esses 5 minutos da minha vida eu tirei para Ti. Eu sei que você vai começar com 5, daqui a pouco você já vai estar com 1 hora, 2 horas. Porque é assim. Porque você estar na presença de Deus é agradável. Você estar na presença de Deus é algo que você fala assim: Deus, eu não quero sair daqui. Eu quero ficar aqui, não dá para ficar aqui. Ele fala: não, filho, tem que levantar para ir trabalhar. Aí depois que você está lá, e você está orando, e você está lendo, e você está adorando a Deus, em algum momento Deus vai te dar uma rema, uma palavra viva. E aí o que vai acontecer? Aí você volta para Romanos 12, 2, não está lá. Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com os presentes séculos, mas transformai-vos segundo a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No momento em que você recebe uma verdade de Deus, você precisa fazer com que essa verdade ela seja inserida dentro de você. E quando você insere uma verdade, a mentira precisa sair. Então aquilo que não é verdade precisa sair, para que a verdade de Deus entre. E aí Deus te dá uma rema, uma palavra que é verdade, uma palavra viva. E aí você vai fazer o quê? Você vai substituir a palavra que não era verdade pela palavra que é verdade. Queridos, quando Deus fala,
a coisa acontece. Quando Deus fala, já aconteceu. Quando Deus fala, Ele não é como nós. Sabe quando você convida alguém para ir na tua casa, e aí você vai preparar todo um ambiente, você vai preparar um alimento, você vai preparar... Não, quando Deus fala, está pronto. Se Ele falou, está pronto. Quando Ele fala para Pedro que estava no barco, Pedro falou assim: Senhor, se for o Senhor, peça para que eu vá até o Senhor. Jesus só disse uma palavra de 3 letras: vem. Queridos, naquele momento, a estrutura molecular da água, ela foi transformada em algo que era sólido para você andar. Depois de Pedro, alguém mais andou na água? Confesso que eu já tentei várias vezes, não consegui. De verdade, vocês estão dando risada, é verdade. Eu falava assim: Deus, o Senhor falou que a gente vai fazer obras maiores que eles fez. Eles fizeram, então eu também quero andar sobre as águas. Tentei, mas eu afundei, irmão. Mas eu tentei. Uma outra passagem que me mostra era através de um profeta. Quando a gente vai lá em 2 Reis, capítulo 6, nós vemos Eliseu. Eliseu um dia estava lá, junto com os seus discípulos, e os discípulos dele falaram assim: Eliseu, o lugar que a gente está reunido está muito pequeno, vamos aumentar. Eliseu falou: vamos sim. E ele falou: então vamos até o rio para a gente cortar madeira, para a gente aumentar esse lugar. Eliseu falou assim: pode ir, vocês estão abençoados. E aí eles falaram: não, vem com a gente. E Eliseu foi. E aí naquele momento um dos servos estava lá batendo o machado, e o machado solta da madeira e cai dentro do rio. E aquele servo fica desesperado, fala assim: meu Deus, aquele machado era emprestado, como que eu vou fazer agora? O profeta falou assim: aonde que ele caiu? Mais ou menos aqui, ó. Então tá bom. Ele pega um pedaço de madeira, joga no rio, e a estrutura molecular do ferro é totalmente transformada ao ponto do ferro flutuar. Quando Deus fala, não existe nada e nem ninguém que pode impedir. Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Amém? Agora terceiro ponto. Agora é a parte mais interessante. Como a fé, ela é edificada. Por quê? Se a fé é uma semente, nós precisamos plantar. Se nós precisamos plantar, nós precisamos cuidar. Se nós vamos cuidar, ela vai ser crescida. Ela vai crescer a fé. Ela vai ser robustecida, ela vai ficar forte, ela vai ficar grande. E eu gosto de usar a analogia do treino físico. Eu sei que tem muitos aqui que fazem academia. Não é o meu caso, um dia eu chego lá. Entendeu? Não é o meu caso, um dia eu vou chegar lá, eu falo. Mas não é o meu caso ainda, né? Ainda não. É assim que a gente aprendeu a falar, ainda não. Mas o que acontece? Quando você vai na academia para treinar os seus músculos e fazer com que ele cresça, o que você precisa fazer? Treina. Aí tem que dar um espaço de tempo para que esse músculo se recupere, para que você possa voltar novamente a treinar. Não é assim? Assim você faz com que o seu corpo se desenvolva e você fique, eu não digo nem musculoso, mas que você fique mais saudável, com seus músculos mais fortalecidos. Não estou falando nem do bombado. Ok, fortalecimento do corpo. O fortalecimento da mente. Como eu faço para fortalecer a minha mente? Queridos, a nossa mente ela pode ser fortalecida, ela pode ser estimulada também. Quando nós passamos a estimulá-la. De que forma? Ler livros. Nós podemos fazer algo que nós não estávamos acostumados a fazer, coisas mais difíceis. Isso vai estimular a nossa mente. Ou seja, vai robustecer a nossa mente. Nós vamos ficar mais fortes intelectualmente falando. Mas se o corpo tem como aumentar, a mente tem como deixar também mais forte. Nós não vamos deixar o nosso espírito mais forte para receber a fé? Claro. Existem sim formas, práticas, que nós podemos fazer com que o nosso espírito ele fique robustecido, ele possa crescer, para que a fé dentro de nós possa crescer e se expandir cada vez mais.
Primeiro ponto é a meditação na palavra. Queridos, a palavra diz que nós somos ovelhas. Jesus disse que nós somos ovelhas, sim ou não? Ovelha é um animal ruminante. E assim como ela, nós devemos ruminar a palavra. Ou seja, trazer de forma intencional, durante o dia, uma palavra que você orou e viu ela lá de manhã no seu devocional, e ficar ali ruminando aquela palavra, meditando nela e conversando com o Espírito Santo. Isso precisa ser de algo intencional, porque o nosso dia, ele é muito corrido, e se nós não fizermos de forma intencional, muitas vezes nós não vamos nos lembrar daquilo que nós vimos de manhã. Olha o que disse em Josué. Josué disse em capítulo 1, versículo 8: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, medita nele de dia e de noite. O Senhor, ele está nos dando instruções de como fazer, de como é uma das práticas espirituais, que é a meditação na palavra. Davi disse a mesma coisa no Salmo 1, versículo 2 e 3. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Queridos, quando você está meditando na palavra dia e noite, você não precisa se esforçar para que o fruto venha. Ele virá naturalmente, no momento certo, na estação certa, na hora certa. Amém? Segunda prática espiritual, a confissão da palavra. Todas as vezes que nós recebemos uma palavra, nós meditamos nela, e a partir daí nós vamos confessar essa palavra. Em 2 Coríntios 4, versículo 13 diz: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso falamos. Ou seja, há um poder sobrenatural quando nós confessamos a palavra. Ah, mas a palavra, Deus vai mudar? A minha confissão da palavra vai mudar o coração de Deus e as ações de Deus? Não. A nossa confissão, ela muda quem nós somos. Porque existe um texto no livro de Provérbios que diz que tudo aquilo que sai da nossa boca, nós somos alimentados na nossa alma. Então, você confessando uma palavra, como eu particularmente faço diariamente: Senhor, muito obrigado porque eu sou curado. Mas não é por causa de mim, é porque a tua palavra me disse lá em Isaías 53 que verdadeiramente ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu sou sarado. Nós fomos sarados, está escrito. Então, Senhor, muito obrigado porque eu sou próspero. Porque lá em 2 Coríntios 8, versículo 9 diz: visto aquilo que Jesus fez, que Jesus sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza nós fôssemos ricos. Aí você vai falar, mas é rico espiritual, pastor. Mas no contexto do texto lá em 2 Coríntios, Jesus está falando sobre finanças. Então, obrigado porque eu sou próspero. Ou seja, eu estou confessando: Senhor, muito obrigado porque a minha fé em o nome de Jesus me dá a saúde perfeita. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque eu tenho a paz do Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque eu recebi a abundância da fé e o dom da justiça, e por isso eu reino nessa terra. Queridos, são promessas que nós podemos confessar, e isso vai fazer com que as verdades em nós, elas sejam inseridas, e a nossa fé vai crescendo. E aí quando você enfrenta uma coisa lá fora, qualquer coisa no seu trabalho, no meio da sua família, onde você estiver, você vai ouvir algo, e aquele algo vai bater em você e vai falar assim: opa, não é assim que a palavra me diz. Por isso que Efésios 6,18 fala que existe uma armadura de Deus, e lá tem um escudo da fé. Queridos, a palavra é toda conectada.
Então você está lá fora e a pessoa vem e fala assim, não, é que você está isso, você está aquilo. Muitas vezes, talvez, você foi no médico e o médico te deu um diagnóstico negativo. Você está com um problema assim, assim, assim. Qual que é o seu papel? 2. 1, você aceita. Afinal, ele é o médico, né? 2, não. A palavra de Deus diz que ele levou sobre si as minhas dores. Então essa dor não tem legalidade para estar aqui. Em nome de Jesus. É assim, irmãos. Tudo vai depender de nós. Somos nós que vamos aceitar ou não. Terceiro ponto. Terceira prática. Jejum. Jejum é a abstenção voluntária, total ou parcial de alimentos ou bebidas por um tempo determinado. A prática do jejum mortifica as obras da nossa carne, fortalecendo o espírito para que sejamos mais sensíveis à voz de Deus no nosso interior. Por quê? Quando você faz um jejum, você está dizendo quem verdadeiramente manda em você. Porque quando nós nascemos de novo, nós passamos a ser espírito, alma e corpo. Não vou entrar nisso agora porque demora. Mas, queridos, quem tem que mandar na sua vida é o seu espírito, aquele que renasceu. Não são as suas vontades humanas nem carnais. E quando você fala corpo, seja sujeito ao espírito. Então, você vai passar fome. Tem muita gente que fala, mas eu não consigo, pastor. Eu quero te dizer que jejum não é humano, jejum é espiritual. E tudo que você faz debaixo do poder de Deus é possível. Porque o próprio Jesus disse que aqueles que estavam com ele jejuariam depois da partida dele. Quarto, o louvor e a adoração. Quarta prática espiritual. Quando você está lá no seu momento a sós com Deus e ali você levanta a sua mão e fala, Senhor, muito obrigado. Eu te louvo, eu te exalto, porque tudo vem de ti, Pai. Senhor, eu te exalto, como nós louvamos aqui, te exaltamos. Você faz o quê? Você deixa o seu espírito, ou melhor, você deixa a sua carne subjugada à vontade de Deus. E tudo isso, você vai criando um ambiente especial para que Deus venha e haja sobre a tua vida. E plante em você palavras que talvez você nunca ouviu. Palavras que um dia Ele já determinou sobre a tua vida, mas talvez você nunca tenha deixado um espaço para que Ele trabalhe. Quinta e última. Eu deixei essa por último. Queria ter mais tempo, mas não tenho. Queridos, na minha opinião, essa é uma prática que ela é a chave mestra que te leva para todas as outras práticas espirituais. É a oração no Espírito. É um tema muitas vezes controverso, porque Satanás, ele faz de tudo. Ele inventa de tudo para que você não ore no Espírito. Para que você não seja uma pessoa batizada no Espírito. Existem muitas controvérsias. Eu não consigo, é claro, hoje entrar em cada uma delas. Mas eu quero que você, em nome de Jesus, receba no teu espírito a palavra que está sendo ministrada. Porque é uma palavra para o teu espírito, não é uma palavra para a tua mente. Não é uma palavra para a tua alma, para as tuas emoções. A palavra é para o teu espírito hoje. Então, antes de eu falar isso, coloca a mão no teu coração e diz assim: Senhor, eu quero receber essa palavra hoje. No meu espírito. E nenhuma parte humana tem o poder de atrapalhar, em nome de Jesus. Queridos, Judas, versículo 3, diz assim: Amados, embora eu estivesse me empenhado muito para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever para encorajá-los a batalhar pela fé que foi confiada aos santos. Queridos, se Judas diz que nós precisamos batalhar pela fé, aí você me pergunta, mas como eu vou batalhar pela fé? Lembre-se,
Deus nunca te pede para fazer algo sem depois te explicar como. O mesmo Judas, versículo 20, diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Aí você vai falar assim: pastor, o que é orar no Espírito Santo? É orar assim, baixinho, quietinho na mente? Não. Então o que é? É aquilo que Paulo fala, ainda que eu fale a língua dos anjos? Não, também não é. Oração no Espírito é uma linguagem sobrenatural de oração que Deus deu a cada um dos teus filhos. Eu disse a cada um. Isso significa todos, sem exceção. Para que nós possamos orar diretamente, a oração mais perfeita que existe. Porque é o Espírito Santo orando por mim a Deus. Não existe nenhum tipo de intervenção humana. É uma oração espiritual. Ela não precisa da sua mente para orar. Ela precisa do seu espírito e da tua boca. É uma parceria. O Espírito Santo cria a oração no teu espírito e você abre a tua boca e libera ela. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Pois quem fala em outra língua, isso é oração no Espírito, não fala por intermédio de homens, mas de Deus. De fato, ninguém o entende, e pelo Espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14, 4, parte A. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Ou seja, é um dom de edificação pessoal, não um dom de edificação para a igreja. O apóstolo Paulo diz que o dom para edificar a igreja era para profetizar. Está no mesmo capítulo. 1 Coríntios 14, 14. Se eu oro em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Eu não preciso da minha mente para orar no espírito. E eu posso orar no espírito em todo o tempo. Eu posso orar no espírito dirigindo o meu carro. Eu posso orar no espírito lavando louça. Eu posso orar no espírito aonde eu estiver, na academia, fazendo caminhada. Por quê? Porque é algo que Deus me deu. E eu sei que isso muitas vezes bloqueia a mente das pessoas. E em nome de Jesus Cristo, que hoje caia por terra hoje essas escamas dos ouvidos e dos olhos do povo de Deus. Para que isso verdadeiramente seja uma verdade sobre a nossa vida. É claro que tem muito mais coisa para falar, mas eu quero que você receba, como eu disse, no Espírito, sabendo que é uma verdade da palavra de Deus. E que essa verdade vai transformar a sua vida e vai fazer com que a tua fé ela cresça exponencialmente. Em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, eu quero orar por vocês, mas antes eu quero falar para você que entrou aqui nesta manhã, que ainda não conhece o Senhor Jesus, que ainda não se entregou totalmente a Ele. Ou talvez você que entrou, que até conhece, mas por um tempo resolveu se afastar dele. Se você quer se reconciliar com Ele, ou se você quer fazer parte dessa vida poderosa e sobrenatural, quero te dizer, irmão, pelo meu testemunho, eu tentei desistir várias vezes de Deus, mas Deus não desistiu de mim. E se Ele não desistiu de mim, Ele não vai desistir de você. Ele preparou algo para você antes da fundação do mundo. Salmo 139:16 diz que os teus dias ainda não existiam e todos eles foram determinados por Ele. Então, se você quer fazer parte dessa família, da família de Deus, ou se você quer voltar, se você se sente que você está frio, você quer se reconciliar e quer que o fogo do Espírito Santo
queime a tua vida novamente. Feche os teus olhos. Curve a tua cabeça.